Olá a todos, amigos e irmãos wiccanos. Hoje eu vou dar-vos 12 dicas de como fazer um feitiço poderoso. Vocês podem encontrar dicas de feitiços, descrições, feitiços já prontos a utilizar nos livros mais básicos sobre o Wicca. Podem encontrar na internet, na minha página do Facebook, Guardiões do Fogo. Aqui também tenho alguns vídeos sobre determinados feitiços que podem ser feitos. Não são muitos, mas aquilo que eu considero importante é que cada um de nós crie os seus próprios rituais. Porque são mais poderosos quando são escritos por nós do que quando são escritos por qualquer outra pessoa. Além disso, quando nós escrevemos os nossos feitiços, eles têm um significado pessoal e não há uma limitação de fazer magia no cotidiano, mas trabalhando a sua vontade num nível mágico mais elevado. Então, para isso, nós temos o primeiro passo, que é a formulação de um propósito. Ou seja, qual é o objetivo do feitiço? Tem que ser escrito ao pormenor. Por exemplo, imaginem que eu escrevia num feitiço em que pedia, por exemplo, sei lá, deixem-me procurar aqui um exemplo no meu livro das sombras, porque eu tenho vários e alguns já os disse em alguns vídeos e não quero usar muito os mesmos exemplos. Por exemplo, eu posso pedir força ao Criador. Se eu pedir força ao Criador, não significa que eu esteja a pedir, por exemplo, a cura de algum problema. Significa que eu estou a pedir força física, força de violência. Porque se nós pedimos alguma coisa aos deuses e não somos específicos na formulação desse pedido, o mais provável é que os poderes que foram assim ativados se conjuguem no sentido de que nós vejamos concretizados o nosso propósito mágico de uma forma dura e difícil. E as leis da vida são estas. Não tem nada de mau, não tem nada de negativo. Se eu peço, por exemplo, eu quero ser feliz, mas não especifico qual é a área da vida, se calhar vem-me uma felicidade que não é aquela que eu desejo. Por exemplo, se eu tenho felicidade no amor e preciso de felicidade financeira, de prosperidade financeira, e eu vou pedir felicidade, não significa que a felicidade venha especificamente para a parte financeira. Pode ir, por exemplo, para uma coisa em que eu até nem quero saber, nem estou ligado. Mas não especifiquei. O segundo passo é o exame da vontade. Ou seja, este feitiço, este ritual está de acordo com os meus propósitos mais elevados? Eu tenho mesmo vontade de o fazer? Aqui podemos recorrer às artes divinatórias. Por exemplo, alguém chega à vossa beira e vos conta uma história do Arco da Velha em que acredita que está possuído, por exemplo, ou que a sua casa tem um espírito nefasto que tem que ser exorcizado e que tem que sair dali para fora. Vocês até podem pensar assim: ok, eu quero ajudar este meu amigo ou esta minha amiga,
vocês vão lá à casa e veem que não há nada de anormal. Vocês podem ou não fazer o ritual. Está de acordo com os vossos propósitos elevados? Não está. Ok. Se eu fizer o ritual, ela vai deixar de ficar tão maluquinha? Não se faz nada de específico. Acende-se uma vela, façam um rito de proteção, feito. Não vão expulsar aquilo que não está lá. Ok. O vosso propósito mais elevado até nem é ajudar a vossa amiga, porque, coitada, mês a mês vem sempre com a mesma história. Ok, vão-se embora e consultem os vossos oráculos sobre a melhor forma de ajudar a vossa amiga, porque, apesar das pessoas serem chatas, apesar das pessoas serem às vezes meias maluquinhas, eu continuo a achar que devem ser ajudadas. Mas essa é a minha opinião. Consultem os vossos oráculos, consultem a vossa intuição, isso é convosco. O terceiro passo é a ética e as consequências. Ou seja, se eu fizer este ritual, ele vai auxiliar a minha amiga de uma forma melhor ou pior. Por exemplo, retomando o exemplo da amiga com a casa assombrada. A casa não está assombrada. Não há necessidade de fazer um ritual, mas eu vou fazer o ritual com uma vela, um ritual de proteção, por exemplo. Vou fazer o ritual de proteção. Ao fazer esse ritual de proteção, a minha amiga não vai ficar com mais medo e no próximo dia não vai começar a ouvir vozes e uma série de coisas? Outra coisa. Posso fazer rituais sem o consentimento para outras pessoas, sem o consentimento dessas mesmas pessoas? Não. Isso é uma ética. Porquê? Porque depois nós podemos lidar com uma má consequência. Por exemplo, determinada pessoa está a morrer. Nós gostamos muito dela. O nosso desejo é que essa pessoa viva mais tempo. Ok, é um desejo nobre, é um desejo bom. Mas essa pessoa pode querer partir porque o seu espírito tem que evoluir. Se eu fizer o ritual, eu vou impedir que essa pessoa parta. E vou estar a criar uma consequência negativa que não é aquilo que seria bom. Outra coisa. O meu ritual, aquilo que eu vou fazer, vai fazer mal a alguém? Vai afetar alguém? Não faço. Isso é fundamental, porque devemos respeitar a rede wicana e a lei tripla. O quarto passo. Trabalhar para atingir os objetivos terrenos. Ou seja, eu faço um ritual para a prosperidade financeira. No dia a seguir, ok, fiz o ritual, não vou trabalhar. Está errado. Porque o ritual é um auxílio divino para me desbloquear o caminho para a minha situação financeira ficar melhor. O meu trabalho é a minha função terrena para garantir que esse caminho está aberto. Não é abrir o caminho pela magia e fechar o caminho fisicamente. Por exemplo, faça um ritual de cura. Estou doente, não tomo os medicamentos. O ritual vai ajudar. Por exemplo, vai auxiliar o médico por exemplo, a marcar-me uma consulta daí a 3, 4 dias para verificar como é que está o meu estado. E vai perceber que eu não tomei os medicamentos. Mas pouco mais a magia poderá fazer. Ou seja, a magia torna-se muito mais eficaz e muito mais poderosa para além de criarmos os feitiços, tentamos atingir os nossos objetivos da vida do dia a dia. A verdade é que, por mais poderoso que um feitiço seja, nós não podemos ganhar a lotaria se não comprarmos o talãozinho, o ticket, o bilhete. E jamais podemos encontrar um novo emprego se não enviarmos o currículo para alguma parte. Ou seja, a magia abre-nos o caminho. Nós devemos percorrê-lo. Passo 5. Escolher o momento certo para o trabalho da magia. Lua cheia, lua nova, lua minguante. Ou lua crescente.
Incenso. Desculpem, isto já faz parte das correspondências. Portanto, as fases da Lua. Lua em Touro, em Virgem, Carneiro, em Capricórnio, por aí fora. Signos solares, signos lunares, dias da semana, horas mágicas. Tudo isso faz parte faz parte do momento certo em que a nossa magia deve ser feita. Certo? Depois poderei fazer um vídeo mais detalhado sobre os vários momentos para o trabalho da magia. Passo 6. Envolver ou não outras pessoas. Quem envolver no ritual, se tentamos fazer um ritual sozinhos, esta questão não é colocada. Se desejamos incluir outras pessoas, quais são as pessoas que podem partilhar do nosso objetivo e ajudar-nos? Se temos vontade de fazer um trabalho de magia que envolva alguém que não esteja presente fisicamente, como um trabalho de cura direcionada, por exemplo, para um amigo ou familiar, essa pessoa deve ser contactada. Já o disse anteriormente e agora estou a dizê-lo. Quando não se consegue obter autorização, por exemplo, a pessoa está inconsciente, reflete-se sobre a pertinência do trabalho, tendo em conta a sabedoria da pessoa em causa para que possamos tomar a nossa decisão. Ou seja, seria aquela pessoa sábia o suficiente para entender aquilo que nós fizemos? Aquela pessoa precisaria de evoluir ou não? Ter em mente estas questões. Depois, envolver ou não seres de outro mundo. Estamos a falar Deus, deusa, familiares do reino animal, seres elementais e por aí fora. Ao abrir o círculo, irei invocar os 4 elementos? Eu invoco sempre. Há amigos e irmãos que raramente os invocam. Só nos sabates. Há amigos e irmãos que nem nos sabates invocam. Isso já é a opinião de cada um. Portanto, envolver ou não seres de outros mundos, os deuses, espíritos guia, anjos, etc, 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 etc. Depois, a escolha do local. A primeira escolha, interior ou exterior? Probabilidade de sermos interrompidos. Temos que escolher um local de fácil acesso onde tudo aquilo que é necessário à realização do feitiço esteja ali para não andarmos a abrir e a fechar o círculo, que é uma coisa que não deve ser feita. Se trabalharmos com o espírito do fogo ou da natureza, talvez seja preferível fazer no exterior. Se exigir elevado nível de concentração meditação, será mais aconselhável num espaço interior. E claro que preparar o oratório, baixar as luzes, ficar, por exemplo, sem qualquer luz elétrica, desligar os telefones, portanto, estar em plena e total concentração. O passo número 9. Escolha das correspondências. O que é que corresponde ao meu feitiço? Canela para prosperidade, para cura. Vela verde para cura. Vela amarela também para cura. A vela azul clarinho também pode ser usado para cura. Portanto, já temos aqui algumas correspondências. O tipo de incenso, o tipo de ervas, o tipo de pedras, óleos essenciais, sei lá, fitas, sacos, bonecos, etc, etc, etc. Aquilo que vos vai auxiliar a direcionar a vossa magia. O passo número 10. Depois de termos tudo isto escolhido, ou seja, quem vamos invocar, quem não vamos invocar, as nossas correspondências e por aí fora, a escrita ou seleção do feitiço. Pronto.
Os passos de um feitiço. Eu vou mais ou menos enumerá-los. Primeiro, limpar, arrumar o espaço, preparar o altar e criar o círculo. Segundo, se necessário, invocar os quadrantes ou os elementos. Se for desejado, invocar o deus e a deusa. Formular a intenção. Verbalizar bem as palavras do feitiço e focalizar no propósito. Captar a energia, direcionando-a para o objetivo, utilizando um dos muitos métodos existentes, entre os quais trabalho respiratório, a dança, o movimento físico, o canto ou a visualização. Focalizar a energia, visualizar o propósito e mentalmente direcionar a energia para ele. Estabelecer a ligação à Terra e libertar a energia em excesso. Isso pode ser colocar as mãos no solo, bater palmas, fazer uma refeição ritual, etc, etc, etc. Agradecer a todos os seres, aos seres humanos que estiveram presentes, aos seres elementais, guias, etc, 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 que participaram no ritual. Despedir-me-nos do Deus e da Deusa, libertar os quadrantes, encerrar o círculo e limpar o espaço. Reforçar o feitiço repetindo-o se necessário mais tarde, que por vezes isto é necessário. Uma coisa, não é obrigatório criar um círculo, invocar os quadrantes ou chamar os deuses. Estes passos só são fundamentais quando nós queremos que assim sejam e quando nós precisamos de um trabalho mais rigoroso e mais sério. Pessoalmente, sempre que eu faço um ritual, eu invoco os quadrantes, abro e fecho o círculo e cumpro sempre todos estes passos. Portanto, meus amigos e meus irmãos, espero que tenha ficado esclarecido o tema de hoje. Qualquer dúvida, escrevam. Qualquer dúvida, comentem. Podem escrever nas várias redes sociais onde eu estou inserido. Não tenho qualquer problema em responder. Às vezes não tenho tempo ou disponibilidade. Portanto, que as entidades da luz e do bem estejam sempre a zelar por vós. Que o Deus e a Deusa vos guiem e vos orientem e vos abençoem. Abençoados sejam.